Olha, essa semana os nossos vídeos serão de longa-metragem. Isso porque eu quero ensinar para você certas coisas que Deus tem me revelado e que eu tenho a certeza que, se você conseguir entender e não abrir mão daquilo que Deus vai falar no seu coração, estas palavras que eu vou transmitir para você farão de você uma pessoa vencedora no mundo espiritual e trarão, além da solução dos seus problemas, a verdadeira paz ao seu coração. A nossa conversa hoje vai ser longa, mas eu tenho a certeza de que vai valer a pena. São 3 coisas muito importantes que eu quero passar para você. A primeira coisa que você precisa saber é que o Senhor Deus lhe confiou o seu poder para que você tenha condições de vencer todos os seus problemas. E segundo, que o objetivo disso é para que nós em Cristo tenhamos paz. E a terceira coisa que eu vou ensinar para você é sobre como se revestir da armadura de Deus e como usar a espada do Espírito para derrotar as forças do mal. Eu vou começar falando de uma declaração muito importante que foi feito a nosso respeito. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: "Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações." Paulo diz aqui que nós fomos aprovados de Deus. O que significa isso? Significa que é Deus quem nos ensina, nos prepara para a sua obra, e é Ele próprio quem assina o nosso diploma. É Ele que nos aprova. Nós somos aprovados por Ele e aptos para lutar e vencer no mundo espiritual. Claro que isso não acontece da noite para o dia. É uma universidade, é uma caminhada que começa no dia que a pessoa ouve o Evangelho pela primeira vez. A fé nasce no coração e, à medida que a pessoa vai ouvindo a palavra, vai aprendendo, se batiza nas águas, deixa o pecado, começa a se consagrar para Deus, então ela recebe a unção de Deus. Isso é o batismo com o Espírito Santo. E esse batismo espiritual é o selo, é o diploma que você recebe, que atesta no mundo espiritual que agora você é uma propriedade exclusiva de Deus. Isso é o que Deus faz conosco. Então veja bem, nós recebemos a unção, fomos aprovados de Deus, enviados para fazer a vontade dEle. E o Espírito Santo nos capacita, nos dá poder para enfrentar as forças do mal, e não tem sequer uma coisa que possa nos tirar a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. É mais ou menos como aquele centurião que disse para Jesus: "Basta que diga uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade." Quer dizer, ele estava debaixo da autoridade de César, imperador de Roma. Aquele homem era capitão do exército romano e ele devia obediência para César. Então ele estava sujeito a César, mas ele também tinha autoridade sobre 100 soldados. O título centurião significa isso, um capitão de 100. Ele comandava 100 soldados do exército de César. E ele disse para Jesus: "E tenho soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz." O que nós temos de entender é que os soldados do exército de Deus, os anjos, eles estão sempre prontos, preparados para fazer aquilo que nós determinamos de acordo com a palavra do Senhor. Entenda bem, eles não estão debaixo da nossa autoridade, mas sim prontos para fazer cumprir a voz das palavras de Deus. Está escrito assim no Salmo 103, versículo 20: "Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra." Não das nossas palavras, mas da palavra de Deus. Mas somos nós que temos de dar voz à palavra de Deus.
Como assim? Confessando o que Jesus fez por nós, reivindicando os nossos direitos em Cristo e ordenando a saída do mal de acordo com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Quando nós damos voz à palavra de Deus, quando falamos conforme a autoridade que o Senhor nos deu, então os anjos de Deus, que são magníficos em poder, cumprem a nossa determinação. Nesse vídeo e no próximo vídeo eu tenho muita coisa para ensinar para você. E eu tenho a certeza que isso vai abençoar a sua vida. Agora preste atenção, nós fomos aprovados de Deus. Isso significa que Ele nos dá poder para entender a palavra. Porque sem a palavra nós não podemos fazer coisa alguma. Jesus disse isso, Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ter a palavra de Deus no coração é imprescindível. Mas não basta nós ficarmos só com aquilo que nós já aprendemos, não. Nós temos de buscar mais e mais a cada dia. Jesus disse que todo aquele que se torna um discípulo no reino dos céus é semelhante a um homem que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então nós temos que buscar a cada dia mais. Você tem que receber a bênção de Deus, tem que entender o que Deus tem para você, porque tendo sido aprovado de Deus, não tem essa coisa de orar para ver se vai acontecer, não. É orar e ver acontecer, porque diz a Escritura em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que tantas quantas forem as promessas de Deus, nele, quer dizer, em Jesus, está o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Preste atenção nisso que diz aqui. É por ele, por Jesus, o amém. Quer dizer, a confirmação da bênção. O amém quer dizer assim seja. A confirmação da bênção vem de Jesus. Quando nós determinamos algo em nome dele, ele diz amém. A promessa é confirmada na nossa vida. Nós recebemos a bênção. E isso é feito para quê? Para a glória de Deus. Mas por quem que é feito isso? Por Jesus? Não. Diz aqui que isso é feito por nosso intermédio. Então eu vou ser abençoado quando eu pronunciar a palavra de Deus, quando eu der voz à palavra de Deus, quando eu determinar que seja feito conforme aquilo que Deus falou no meu coração, segundo a autoridade que Jesus me deu. Nós ouvimos a palavra de Deus, cremos nela, determinamos que se cumpra, Jesus dá o aval, ele dá o amém, e os anjos então saem e fazem cumprir a voz da palavra que nós determinamos. Se você não determinar nada, nada vai ser feito na sua vida. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, você não sabe o que vai determinar, porque falar qualquer coisa não adianta. Você tem que falar segundo a palavra de Deus. Você tem que dar voz à palavra de Deus. Meu querido, minha querida, você não pode deixar de buscar a Deus. Você não pode deixar de ouvir a pregação. Você não pode deixar de ler a Bíblia, de buscar aprender a palavra de Deus. Tem muita gente sofrendo, vivendo oprimido, enfermo, abatido, com a vida toda amarrada, sem se realizar. Tem gente vivendo sem paz, sem alegria, com medo da própria sombra, atribulado, desesperado, sem saber o que fazer. E tudo porque ainda não entendeu que a vinda de Jesus foi para nos livrar disso tudo. Você não tem mais que viver atribulado, angustiado, preocupado, endividado, não. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não sei o que você anda passando, eu não sei qual é o seu problema. O que você está enfrentando, eu não sei. Agora, pode ter certeza de uma coisa. O que quer que esteja acontecendo na sua vida, está acontecendo porque você deu brecha para o inimigo entrar. Você não se preparou, você não buscou conhecer a palavra de Deus. Mas tem um jeito. Se você, a partir de agora, começar a buscar a Deus, começar a aprender a palavra, você vai começar a determinar segundo a palavra e vai ficar livre desse mal. Se isso aconteceu com você, o que você tem que fazer? Buscar a Deus, abrir o coração, se esforçar para entender a palavra que Ele vai falar no seu coração. Para então você se acertar, aprender a determinar e receber a sua bênção. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, ele diz bem claro, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos,
não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então preste atenção aqui, porque às vezes você pensa, mas eu não estou em pecado, eu não tenho feito nada de errado, mas o Senhor Jesus disse que erra a pessoa que esconde o seu talento. O Evangelho te foi confiado. Para quê? É um talento que Deus te deu para você usar. Diz a Escritura que nós fomos aprovados para Deus, para quê? Para que o Evangelho nos fosse confiado. Deus confiou a mim e a todos os que são dele a missão de pregarmos o Evangelho. Nós temos esse compromisso, temos obrigação com a pessoa que está no erro, de pedir sabedoria a Deus e usar a sua sabedoria para tirar essa pessoa do erro. Nós não temos de modo algum que condenar a pessoa que está no erro, mas sim de combater o espírito do erro que está usando essa pessoa para fazer o que não deve. Temos de invocar o poder de Deus, lutar contra esse mal e libertar essa pessoa. E isso vai ser feito de que maneira? Pregando o Evangelho para ela, porque Deus vai falar no coração dela e ela vai aprender a determinar a sua vitória. Se na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, entre os seus amigos e conhecidos tem alguém com desvio de conduta, nos vícios, nas drogas, enfim, levando uma vida contrária ao que Deus planejou que fosse, então compete a você levar essa pessoa a Cristo. Com sabedoria, para não ofender a pessoa, mas mostrando a ela o amor de Deus. O Evangelho nos foi confiado. Temos de assumir o nosso lugar em Cristo e não permitir, de modo algum, que aquilo que Deus nos deu fique escondido, enterrado dentro de nós. O poder que Deus nos deu, quando Ele confiou a nós o Evangelho, é para ser usado em nosso favor e em favor daquele que necessita do nosso apoio. Temos de parar com esse negócio de orar passivamente e ficar esperando quando Deus quiser fazer. Não tem esse negócio. O Senhor Deus já fez aquilo que Ele tinha que fazer pela humanidade. Ele enviou Jesus para cumprir o plano da salvação. Já foi feito. Então não tem esse negócio de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. E quando você determinar que aconteça, é quando você der voz à palavra de Deus que ela vai se cumprir na sua vida. Peraí, então quer dizer que Deus não vai resolver o meu problema? Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Deus já resolveu. Só falta agora você dar ordem. Jesus ensinou que é você que tem que falar ao monte. Ergue-te daqui e lança-te no mar. Ele falou em Marcos 11, 23, em verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aqui ele não se refere ao monte físico, à montanha, não. Se refere ao monte de problemas que está te afligindo. Claro que dentro da palavra de Deus, o que você determinar vai ser feito. Porque aquilo que Deus disse, você pode. Tudo o que tiver dentro da procuração que Deus te deu para agir no nome dele. Jesus te deu uma procuração. Você precisa entender e aprender a determinar a sua bênção. Você tem que falar ao monte, porque você tem essa autoridade. As palavras que Deus lhe deu têm essa autoridade. A fé que Deus lhe deu tem essa autoridade. O evangelho que Deus nos deu para pregar tem autoridade. Então você vai se levantar em nome de Jesus e vai dizer a esse mal, tenha ele o nome que tiver, você diz para ele, vai ter que sair, vai ter que me abandonar, vai ter que sair da minha vida, eu não te aceito, eu não te permito, e é o que vai acontecer. Quando você falar de acordo com o evangelho que Jesus te deu para pregar. Quando você aprender a agir assim, pode ter certeza, você vai ser uma pessoa muito abençoada. Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse o seguinte, João 16, 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Durante muito tempo da minha vida, sempre que eu me lembrava desse versículo, eu acrescentava na minha mente, e vós também vencereis. Como se tivesse escrito, eu venci o mundo e vós também vencereis. Mas isso não está escrito. Mas na minha mente era como se Deus me dissesse, se você permanecer em mim, eu farei de você um vencedor. Mas Jesus disse, eu venci o mundo. Ponto final.
Meditando no que Jesus disse, ele falou o seguinte: tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Significa que ele queria e quer que todo aquele que crê nele tenha paz nele. Aconteça o que acontecer, pode o mundo virar de cabeça para baixo, as estrelas cair do céu, o sol escurecer, sei lá mais o que está para acontecer, ele quer que nós tenhamos paz. Essa palavra paz quer dizer tranquilidade. Mas Jesus não disse que teríamos tranquilidade neste mundo. Ele disse que nele teríamos paz, não no mundo. No mundo tereis aflições, disse ele, mas em mim vocês terão paz. Por que Jesus garantiu que nele teríamos paz? Porque ele venceu o mundo. Aí você pensa, mas tudo bem, ele venceu, mas e eu? Bom, se nós permanecermos nele, em Jesus, nós também venceremos o mundo. Onde é que está escrito isso? Romanos capítulo 8. Eu já vou ler com você, mas primeiro deixa eu explicar o que significa vencer o mundo. Significa que saímos do domínio de Satanás. Porque Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então se você estiver no mundo, você está no domínio de Satanás. Mas quando você vence o mundo, você sai do domínio de Satanás. O que significa? Significa que embora nós estejamos no mundo, nós passamos a viver fora do raio de alcance das suas maldades. O pecado já não domina mais os nossos corpos. Os sentimentos tais como mágoa, rancor, inveja, ciúme, ódio já não encontram mais lugar em nosso coração. A doença, a dor, o medo não tem mais poder para nos oprimir, porque somos de Cristo e nele, isso é, na sua palavra, e pela sua palavra nós vivemos. Está escrito que por Jesus nós somos mais que vencedores. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade e nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a certeza que nos tranquiliza e traz paz no nosso coração. Não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Antes de voltar para o Pai, Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Essa paz recebe todo aquele que permanece nele. Como eu faço para permanecer em Jesus? Permanecendo na palavra. Quando eu vivo a palavra dele 24 horas por dia, não quer dizer que eu tenho de ficar o tempo todo lendo a Bíblia, não. Eu tenho que estar o tempo todo em comunhão com Deus através daquilo que eu entendi pela palavra de Deus. Daquilo que ele falou ao meu coração, eu tenho que estar ligado nele, por aquela palavra, aquela mensagem que Deus me fez entender quando eu estava lendo a Bíblia, ou quando eu estava ouvindo a pregação. É o próprio Senhor Jesus em mim, em espírito. Sempre que eu estiver meditando na palavra, me alimentando dela e confessando ela diante dos meus problemas e tentações, eu estarei amando ao Senhor e permanecendo nele.
Isso não é conversa de pastor e nem invenção da minha cabeça. Está escrito na Bíblia, não sou eu quem estou inventando isso. Disse Jesus, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, que tem as palavras dele no coração e as guarda, esse é o que me ama, disse Jesus. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comer da carne e beber do sangue de Jesus é você alimentar o seu espírito com os ensinamentos que ele te dá. Porque se você não absorver esse alimento que ele te dá, você terá um espírito fraco, você será facilmente derrotado. Quando vier a tribulação, é preciso você estar nele para ter forças para resistir ao mal. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse, eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Por isso Jesus disse, em mim tereis paz. Aquele que permanece nele tem paz. Mas preste atenção numa coisa, nós não devemos esperar tranquilidade nesse mundo. Entenda isso. Porque o que o mundo nos oferece não pode nos satisfazer. Nós não podemos ser amigos do mundo, porque de acordo com Tiago capítulo 4, versículo 4, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. 1 de João 2,16 diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E diz a Escritura, e nós sabemos disso, que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não somos do mundo. Por isso o mundo nos odeia. Não digo as pessoas do mundo, mas o mundo nos odeia. Os principados, as potestades que dominam este mundo. As hostes espirituais da maldade. São contra estes tais que nós vivemos em constante batalha. Nem eu, nem você, nem ninguém está livre, está isento dessa guerra. Existe uma guerra espiritual entre o bem e o mal. E nós não estamos livres dessa guerra. Jesus avisou, no mundo tereis aflições. E ele disse mais, ele disse ainda, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Isso é verdade. A maioria das pessoas do mundo nos evitam. Elas não veem nada de errado em nós, mas mesmo assim elas nos evitam. Porque elas não se sentem enturmadas, não se sentem à vontade de conversar conosco. Por quê? Porque não há comunhão da luz com as trevas. O espírito mundano que habita nelas não se dá com a presença do santo que habita em nós. Os costumes do mundo não são os nossos costumes. Os nossos hábitos não condiz com os hábitos deles. Por isso o mundo nos aborrece. E nós aborrecemos o mundo. Mas Jesus falou, lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Então nós não temos que desanimar. Temos de pregar o evangelho. Porque ainda que o povo não nos queira ouvir, vão guardar a palavra. Meu irmão, minha irmã, esse mundo é um campo de batalha. Estando no mundo, nós estaremos sempre enfrentando lutas. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo. Não podemos desanimar, não podemos jogar a toalha. Venha a luta que vier, se não abrirmos mão da nossa fé, nós haveremos de vencer. O Senhor garantiu que nele teríamos paz. Isso não quer dizer que agora também eu posso cruzar os braços,
ficar de pernas para o ar e dizer para mim mesmo que está tudo bem, porque o inferno não descansa. As dificuldades, os problemas, as tentações, elas sempre vêm de encontro a nós, mesmo sendo de Jesus. Se não permanecermos nele, se a cada dia nós não nos revestirmos do poder do alto por meio da oração, se não vestirmos toda a armadura que Deus nos dá para nos proteger dos ataques do inferno, nós vamos correr o risco de sermos atingidos. Por isso nós precisamos sempre estar atentos, preparados para enfrentar o ataque do inimigo. E não só isso, mas também preparados para atacar o inimigo no momento oportuno. Sabia disso? Você tem que atacar o mal. Não é só você ficar passivamente achando que Deus vai te proteger. Deus vai te proteger se você estiver nele, mas você tem a obrigação também de atacar o mal. Se nós queremos viver tranquilos, nós precisamos declarar guerra aos demônios. E temos de fazer isso sem medo algum, porque para isso Deus nos chamou e nos deu do seu poder e autoridade para continuarmos neste mundo as suas obras. Ele confiou a nós o seu evangelho. Nós fomos aprovados por ele, aprovados dele, de Deus, para fazer as mesmas obras. Ele não nos escolheu porque nós somos mais fortes, mais inteligentes, não, mas porque ele nos amou e porque quis guardar o juramento que fizera. Foi por isso que ele nos tirou da escravidão do pecado. Está escrito assim em Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós e nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número do que qualquer povo. Mas porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais. Foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão e da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O Senhor Deus, ele nos deu a sua palavra e confiou a nós o seu evangelho, para que por ele não só estivéssemos protegidos, mas para que também tivéssemos poder para enfrentar e derrotar as forças do inferno. Mas por incrível que pareça, tem pessoas que não querem tomar conhecimento disso, porque não querem se envolver nessa luta espiritual. Tem gente que tem medo, tem pessoas que morrem de medo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa para você. Você já está envolvido. Quer você queira, quer não, você está envolvido nessa luta. Não pense que porque você é uma pessoa boa, que não faz mal para ninguém, que você vai estar isenta das maldades de Satanás. Você pode ser uma pessoa que não faz mal para ninguém, pode ser de um espírito bem quieto, mas os seus adversários não são. O fato de você ser uma pessoa boa não torna você imune aos ataques do diabo. Você precisa da proteção divina e precisa também se armar com o poder de Deus. Os demônios não estão de brincadeira. Eles odeiam o ser humano. Todo ser humano é odiado pelo diabo. E o demônio intenta roubar, matar e destruir a humanidade. Além de causar o sofrimento, eles têm um objetivo maior, que é levar consigo para a perdição o maior número de almas que puderem. Isso inclui a mim, inclui a você. Essa batalha não é brincadeira de criança. É coisa séria. Acredite você ou não, você está em confronto com os inimigos terríveis, invisíveis sim, mas reais, que a todo tempo buscam te causar o mal de uma forma ou de outra. E só podem ser combatidos com a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não querer tomar conhecimento da Bíblia para não se envolver nesse conflito com o diabo é tolice, porque ninguém nesse mundo está imune aos seus ataques. Todos estão envolvidos. Aquele que quiser ter paz, esteja preparado para a guerra. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo disse que nós precisamos nos fortalecer no Senhor
e na força do seu poder. E como é que eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder? Eu vou te ensinar isso no próximo vídeo. Vamos orar agora. Fecha os seus olhos, Pai. Que honra o Senhor tem nos dado, pois nos confiaste o Evangelho. Isso é o teu poder. Poder para agirmos conforme o Senhor Jesus agiu e fazermos as mesmas obras que ele fazia. E com a garantia de que os resultados serão os mesmos. Senhor, aviva a nossa fé a cada dia, para que não deixemos de usar a autoridade que o Senhor tem nos dado, e deste modo permitir que o inimigo roube a nossa coroa. Sabemos que foi o Senhor quem nos aprovou. O nosso diploma não é falsificado. Nós temos o selo do teu Espírito e a autoridade que por Jesus Cristo, nosso Salvador, nos foi concedida. E no nome do Senhor Jesus, nessa autoridade, eu repreendo o mal que está na vida dessa pessoa que me escreveu pedindo oração, também essa outra que está me assistindo. Mando em nome de Jesus que todo mal saia, vá embora, abandone essa vida e não volte mais. Eu abençoo essa pessoa que tem me acompanhado pelas redes sociais, mando embora o espírito dos vícios, o espírito de miséria, o espírito de enfermidade, proíbo o mal na vida dela e digo, seja uma bênção em nome de Jesus. E que assim seja. E você que crê, diga amém. Não perca o próximo vídeo. Eu vou ensinar você como usar a armadura de Deus e a espada do Espírito para derrotar todo o mal que se levantar contra você. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Deus.